Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao mundo de Luizy. Hoje tem live! Uhul! Não vi a hora, gente. Ó, quebrei minha caneta. Não vi a hora, tô com saudade de vocês. Hoje tem live com a Juliana. Vou esperar ela entrar. Daí a gente já começa a nossa live, que eu estou ansiosíssima por esse papo. Meu som tá bom? Teste som. Sejam bem-vindos ao mundo de Luizy, nessa tarde gostosa. A gente vai falar de um assunto super legal, importante, que muitas mães, muitos pais, muitos professores têm dúvida. Gente, vamos chegando aí. Espera aí. Vou mandar o convite. Tô. Que bom que vocês estão aqui. E hoje um sábado tá gostoso, ensolarado. Aqui em São Paulo tá ensolarado. Dá para passear. Passear não, que a gente tem que ficar em casa. Oi, Ju! Oi, Tudo bom? tudo bom? E você? Tudo bem também, tá linda. Ah, você também. Se produz um pouco, né, nessa quarentena para É o único jeito, né, da gente se produzir. já que a gente não sai assim, né? É, e tem que aproveitar as lives pra gente Tem se que aproveitar as produzir. lives, é isso. E aí, tá tudo bem, Ju? Muito frio aí no Paraná? É, hoje está um dia gostoso. Ai, aqui também, tá Bom, uma delícia. Pena que não dá pra sair. Dá pra ir nem no pensar quintal, tomar um solzinho, depois voltar, né? Aí fica bom. isso aí, vamos sobrevivendo esse momento. Sobrevivendo. Ju, obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu sei que nós que damos tá uma loucura essas aulas online. Imagino você na universidade, que deve ter um monte mais de coisas, TCCs, apresentações, tudo online deve estar sendo uma loucura, né? E obrigada por você ter aceitado o convite para conversar com a gente sobre esse papo tão gostoso que é dúvida de tanta gente. Não sabia que era dúvida de tanta gente. Falar sobre Eu, linguagem. eu que agradeço, é uma oportunidade da gente poder divulgar nossos projetos, conversar um pouquinho. Acho que é legal que o teu público, né, como você me contou, tem mães, tem educadores. Eu sempre falo para fonoaudiólogos, então para mim é um desafio, assim. Então eu estou super feliz de poder conversar um pouquinho sobre linguagem, que é o que eu gosto Ah, de fazer. o povo vai amar, eu também. Gente, vamos entrando aí, a galera. Já tá tudo aí, Ju. Já tenho, tô vendo alunas, ex-alunas, olha que legal. Ah, vai ser muito legal. Ô, Ju, conta pra nós um pouco da sua experiência como Bom, fonoaudióloga. como fonoaudióloga, eu estou formada há 20 anos, me formei pela PUC de São Paulo. E tô aqui, aí assim, logo que eu me formei, sempre atuando na área da linguagem, né, que é a minha especialidade, em consultório, trabalhei um pouco em hospital, trabalhei em residência terapêutica, e aí fui desenvolvendo os estudos da pós-graduação, mestrado, doutorado, hoje eu sou aluna do pós-doutorado, tudo na linguística, né, dentro de uma linha teórica que eu já me identificava, já estudava desde a graduação, então foi seguida a vida acadêmica mesmo, que era meu interesse. E desde 2006 que eu vim para a cidade de Irati, no Paraná, vim por conta do emprego na universidade, eu queria muito área acadêmica. E aí a Uhum. minha experiência como docente, ela não, né, como professora na universidade, dentro do curso de fonoaudiologia, é uma atualização o tempo todo da prática, porque eu fico nos estágios, então os alunos atendem, às vezes eu atendo também, a gente tem vários projetos de atendimento, então a minha prática ela é sempre atualizada, então estou sempre em contato com a clínica. Até para ser docente, a gente poder pensar um pouco as questões teóricas, não tem como pensar nessa área, né? Acho que talvez como qualquer outra, né? Não tem como você pensar É, uma se você não a exerce, né? Então eu não sou só docente, não faço assim, ah, você é professora, né? Parece que a gente dá aula e não, não faz e não, mais nada, né, não Ju? faz mais nada, né? Então, assim, É.
o tempo todo em contato com a clínica e com as questões aí que envolvem, então, a fala e as dificuldades tanto na fala quanto na escrita, de adultos e crianças também. Ô Ju, eu tô com a minha sobrinha de 1 aninho e eu acho a coisa mais linda que ela tá tentando falar, né? Então ela mexe a boquinha, põe a língua pra fora, tenta imitar o som que a gente faz. Eu acho a coisa mais linda. Como que é essa relação, Ju, entre a criança, da criança com a linguagem? Bom, eu vou falar assim, que é bem isso que você falou, é muito bonito, né, da gente ver o bebê e esse contato. Então, assim, desde muito cedo, né? Então, assim, vamos pensar, né? Quando a mãe já está grávida, a mãe já fala com o bebê, ele já entra nesse mundo aí, assim, ele já recebe um nome, a gente já imagina como ele vai ser, ou não, né? Enfim. Uhum. Então, assim, é uma relação muito difícil, né? Não vamos pensar o que é ter um bebê, não é algo assim muito simples, né? Nem tudo que a gente imagina e planeja na prática ele não acontece. Então, todas essas angústias, assim, maternas e da família, né? Assim, então, que vão passando aí pela criação, pela educação desse bebê, tudo isso vai afetando aí essa relação. Então, a linguagem né, desse bebê, ela é construída mesmo assim, né? Ela depende aí desse outro que cuida dela, de como ele fala com ela, como que ele acalenta, como que ele conversa, se ele olha, não, ali o bebê ele também tem essa resposta, né? E aí vai fazendo essa troca aí mesmo, de como a gente vai conversando com o bebê. Se notar, a gente conversa diferente com o bebê, né? Porque ou o bebê ele vai causar assim essa vontade de morder, ai que bonitinho, Sim, sim. não, eu não gosto de bebê, né? Então, assim, depende de como esse bebê afeta também esse outro, né? E a gente vai, então, aos poucos, falando com a criança, olhando, cuidando, mexendo nesse corpo, nomeando o corpo, né? A mãe fala assim, olha que boquinha, ai, o olho é do pai, né? A gente vai nomeando o tempo todo as partes do corpo, né? Então, o bebê, ele vai aí sendo nomeado aí pelo pai, pela mãe, quem cuida do bebê, e aos poucos, então, ele vai entrando na linguagem a partir desse contato com o outro. A linguagem, ela vai se fazer numa relação. Então, isso é muito importante, né? Que a criança tenha essa relação aí de cuidado e de afeto e que alguém fale com ela. Isso é coisa primordial, né? Do Ai, humano, né? nossa, esse olhar aí que você. Eu não tinha esse olhar assim, tipo, do toque, né? Bebê é toque. A gente sabe que bebê é toque totalmente sensorial. E às vezes você fala assim, ai, vou ficar falando, sei lá, vou imitar alguma coisa para o bebê para ele imitar. E você acha que é só aquilo, mas não é o seu toque. Olha que interessante, Ju, que legal. Dessa Na hora, imagina, perspectiva. na hora que a mãe troca né? A mãe é o cuidador, tô falando a mãe, mas enfim, a gente tem várias Uhum. configurações das famílias e Sim, né? Então, assim, eu falo a mãe, mas aí entendendo aí quem cuida e tem um quem afeto aí com a criança, né? Então, assim, ela às vezes, no momento, por exemplo, de trocar a fralda, ela vai falar desde o cocô que está, como é que tá, desde o xixi, nossa, quanto xixi. Isso vai nomeando Uhum. o corpo, onde que ele faz xixi, né? Assim, essa fralda. Então, assim, esse é o universo do bebê e tudo isso é linguagem, né? Todo contato mesmo, e é muito corpo mesmo, né? Nesse momento, né? Quando eles são pequenininhos. Isso é super importante, né? Porque a linguagem ela vai dando a forma no corpo. A gente tem, por Uhum. exemplo, uma experiência clínica, só para ter uma ideia da importância de como a linguagem vai marcando esse corpo e vai organizando até esse bebê. Uma experiência clínica, por exemplo. Algumas crianças, né, assim, eu já vi casos, por exemplo, de ter dificuldades na linguagem e toda essa parte motora, então sem nada orgânico, então não tem nada assim no orgânico, no biológico, né? Mas Uhum. na hora que essa criança vai brincar, ela tem muita dificuldade motora, né? Pelas questões relacionadas à linguagem. Então, ela fala pouco ou não fala, tem dificuldade de interação com o outro. E aí, o que a gente tem visto assim na clínica como efeito? Quando ela melhora alguma coisa na linguagem, essa linguagem
entra de outra forma, esse corpo se organiza, né? Como se a linguagem colocasse também um corpo para falar. Então, ela deixa Uhum. de ser aquele corpo do bebezão, digamos assim, né? Todo perdido ali, e vai começando a se organizar. A gente vê muito isso na clínica, de como, a partir do momento que a criança começa a falar diferente, a partir de um tratamento, esse corpo também vai se organizando, sabe? A linguagem, ela consegue também fazer isso. Então, por isso que é tão importante esse momento com o bebê. Começa muito cedo, né? Essa relação. E que não é fácil, né? Não é Não. fácil. Quando eu trabalhava em creche, em educação infantil, eu adorava o momento da troca, porque era o único momento que eu podia dar atenção um a um. E eu adorava, e eles amavam também esse momento, porque era o momento que eu podia conversar, dar atenção de bebê para bebê, né? Porque no dia a dia, na correria, como educadora, não tem como você dar atenção de um a um, mas no momento da troca era bom por causa disso. Eu gostava desse momento com as crianças e com os meus sobrinhos também. O mais velho não, de 15 já foi a fase, mas a pequenininha tô adorando esse momento nosso. Ô, Juliana, como que a gente pode fazer para estimular a fala da criança? Então, vamos lá. Acho que para eu falar de. Então, assim, eu vou pensar, queria que vocês pensassem junto comigo, né? Da gente pensar o que é estimulação. Se é, então, a partir de outras perguntas para a gente ir conversando aí, e o pessoal também ir pensando aí, quando a gente fala estimular a fala, o que é isso, né? Uhum. Até vou perguntar se é possível estimular a fala. Porque, olha, a gente está falando aí do bebê, da mãe, ela conversa. Será que é possível ensinar a falar? Ensinar no sentido assim, eu preciso ter um controle, um jeito de falar com a criança. Vamos pensar na mãe, com o bebê, que é dona de casa, né, o caos que é ser, né, até Uhum. mesmo no berçário. Pensa você, os professores no berçário, que é 2 para 8 bebês. Geralmente tem Sim. creches públicas, né? Que aí é outro problema que a gente pode depois discutir, mas assim, né? É, é o caos, assim, né? Então, assim, e mesmo assim, os bebês falam, né? Sim. Com 2 anos, bem, então assim, você não pegou aquele bebê e ensinou palavra por palavra, olha, fale assim, ou desse jeito. E o que acontece? Ele fala, com 2 anos ele está com quase toda a estrutura da língua ali, ele brincando, ainda errando, que a fala da criança é cheia de erros mesmo, está falando, né? Então, muitos teóricos falam assim, nossa, e acontece aí? Que de Uhum. repente, assim, a mãe não, então assim, não se ensina a falar nesse ensinar mesmo, né, pedagógico, de ensino-aprendizagem, precisa de um método, um jeito de falar, né? O tempo todo eu tô falando assim, olha, é a relação, é o contato, é o falar com a criança, é o olhar, é tocar esse corpo. Então, não se ensina a falar, eles falam, né? Ou não. E Uhum. aí a gente também tem as crianças que vão caminhando por um problema, né? Que aí Sim. as mães vão ficando angustiadas e tal. Então, assim, agora pensando, mas assim, então o que eu tenho que fazer aí, né, com essa criança? Conversar com ela, né? Então, se não se Uhum. ensina, mas como assim? Então, eu não preciso ficar ensinando conceitos, uma cor, um número, vamos pensar os pequenininhos que ainda estão brincando com os sons, ainda estão errando, né? Estão nesse momento aí, assim, eu não preciso fazer métodos ou modos de ensinar, eu preciso conversar com essa criança, proporcionar narrativas, histórias, leituras, né? Assim, o próprio outro lendo para ela. Todas as brincadeiras, né, com a criança, elas envolvem a linguagem. Então, o melhor jeito de fazer essa linguagem andar, né, caminhar, né, proporcionar e estar com a criança, né, nessa interação de que ela possa contar e narrar, né? Hoje a gente vê que às vezes as crianças ficam muito no tablet, celular, né? E cadê os momentos assim de Exatamente. interação mesmo, assim, né? Às vezes na clínica a gente escuta assim, a criança já fica o dia todo na escola, às vezes fica na creche. Quando chega em casa, lógico, todo mundo tem os afazeres, assim, não, assim, nós estamos com uma modernidade aí nas famílias, me incluindo também, né? A gente trabalha Uhum. um monte, tem que produzir um monte, entramos nesse esquema, assim, né, contemporâneo.
E as crianças às vezes perdem espaços, né? Elas ficam mais quietas no celular, no tablet. E às vezes eu escuto pai e mãe falar assim: ah, mas o jogo é educativo. Mas eu Hum, tô falando que linguagem não se ensina. É isso que eu tô exatamente. falando. Né? Então não adianta o jogo assim, ah, mas o jogo tem cores, tem números, ele sabe algumas palavras em inglês, olha que legal. Ah, ele tá memorizando, tá repetindo lá, mas assim, tem. Como é que tá essa interação com o outro? Ele consegue narrar, ele consegue contar uma história, a gente vê que tem o excesso aí, né, do tablet, do celular, tem substituído quase essa interação. E eu tô falando assim, olha, a gente precisa conversar com a criança, precisa que ela tenha um espaço dentro da casa, que ela possa falar, ser escutada, e a gente interpretar o que ela fala, né? Acho que é. Ô, Ju, eu vi um estudo esses dias que eu estava fazendo uma pesquisa de que está tendo muito atraso de linguagem das crianças pequenas, estou falando até 4 anos, por conta dos eletrônicos, né? E você falando isso, realmente, falta o que é interação, né, com o adulto, porque a linguagem é toque também, que eu agora aprendi isso. A linguagem é toque também. Então, às vezes, eu entendo também a correria. É muito difícil falar com os pais hoje em dia sobre isso, porque eles viram e falam, mas você não sabe como é chegar em casa, eu tenho que fazer comida, e o fulano não para, então eu ponho no tablet mesmo, eu ponho não sei o quê. Ou às vezes eu vejo o pai achando lindo, maravilhoso, uma criança de 2 anos já, tipo, deslizando tela, entrando no YouTube, sei lá, ai, que maravilha, sabe assim, mas deixa lá a criança horas com aquele aparelho e a gente sabe que faz Não, mal para um e monte de eles coisa, às né? vezes não conseguem, é isso, né? Tem toda essa habilidade com o celular, com o tablet, e não narram uma história, né? Uhum. E não, e aí você vai, aquela fala fica rodando na mesma, né? Parece que a fala não caminha mesmo, né? Assim, então, desde o começo, então, assim, eu comecei essa live falando disso, né? Assim, não, ensina, né? Eu preciso falar com a criança, ela precisa falar comigo, a gente precisa interpretar, colocar ela. E essa história de que a gente não tem tempo mesmo para as crianças, e é verdade mesmo, né? Os pais têm trabalhado muito por uma questão de sobrevivência nesse país, né? Não é que Exatamente. né? Pensa as licenças maternidades, com 3 meses você tem que levar o filho para creche, porque a mãe Exatamente. tem, senão ela vai, não tem como depois sobreviver, né? Então a gente tem situações, a gente atende muito uma população vulnerável na universidade, então a gente também tem que estar sensível a essas questões, né? O que a gente tem priorizado quando a gente tem esses casos, assim, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Me lembro de um caso que me chamava bem a atenção, né? Isso, a mãe trabalhava a semana inteira nesses turnos de multinacionais, de empresas que tem que ficar trocando, né, dia e noite. No final de semana ela fazia outro trabalho para complementar a renda das crianças, não tinha. E aí, como é que eu vou pedir para ela assim, olha, né, tem que brincar com teu filho, né? E a criança Tem que ler uma sofrendo, historinha. tem que ler uma historinha, ela diz assim, eu tô morta à noite, assim, tô muito cansada, né? Assim, então, assim, é acolher também essas demandas modernas, né? Assim, do que está acontecendo, o que a gente está fazendo, né? Para dar um espaço para essas crianças. Mas tem coisas muito simples, né? Que eu sempre falo, assim, não que seja a regra, né? Ou para todo mundo, mas a gente pode colocar a criança na nossa rotina, né? Então, vai lavar a louça, eu dou os de plástico para ele lavar, e nessa história de ensaboar, a gente vai conversando e vai tendo esse momento com a criança, né? E não separar, Uhum. ó, tablet, porque as crianças ficam mais agitadas porque elas não têm mesmo esse outro aí para poder nomear ela, organizar ela, né? Poder fazer essa borda aí, né, com a criança. Então, incluindo ela nessa rotina aí frenética que a gente se enfiou e tentando escutar um pouco essas crianças. Tem funcionado que os pais param um pouco para escutar, assim, e ver assim, olha, isso, o modo como a gente tá causando sofrimento na família toda. Eu tenho uma criança que está descaminhando no sentido de que
não tá falando, Uhum. tá mais agitada, a interação não vai, né, socialmente, né, assim, e ao mesmo tempo família sofrendo com isso, né, do que a gente fez, os pais, mães, primeira coisa onde a gente errou, o que a gente fez de errado, e, Sim, né, e aí, assim, implicar a família é muito importante. Eu acho e acho que a escola também tem muito esse papel de trabalhar junto com a família, né? Que a gente também sim. vê essa dificuldade que os pais falam, a gente não tem tempo, né? Também delega ou para a escola, ou delega para o especialista, ou para o psicólogo, ou para o fonoaudiólogo, que ele cuide. Uhum. E a gente toca a vida, né? É difícil hoje em dia a gente se implicar em tudo que acontece com o filho, né? Mas a gente chama, Sim, quando a gente está no âmbito já da clínica, que envolve aí o sofrimento dessa criança, dessa família, é hora da gente se implicar, né? Começar a ver o que está acontecendo com essas relações, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai é olhar quais são as histórias dessa família que puderam aí configurar aí esse sofrimento neste momento. uhum. Eu geralmente, eu também atendo como psicopedagoga e geralmente eu também faço até rotina para as famílias, né? Por causa da interação, inclusive com os filhos. Eu tenho mais dificuldade com filhos adolescentes de interagir com os pais, geralmente que chegam para mim. E também eu tenho que fazer uma rotina e pôr lá, ó, mamãe, põe na geladeira, tal hora com a criança, tal hora a criança vai fazer tal tarefa. E a gente está vendo agora que isso também é muito importante para a linguagem. Ontem, Ju, eu estava dando uma aula para meus alunos que eu fiquei assim, estupefata. Porque eu estava dando conto disparatado. Eu trabalho há 15 anos, eu dou aula há 15 anos. E o conto disparatado é maravilhoso para desenvolver mesmo a imaginação, linguagem, tal, escrita. Então eu comecei a história e falei, e chamava um por um para continuar. E eu fiquei abismada, porque as crianças, eu falei assim, cadê a criatividade de vocês? E eles perguntavam, mas não tem pronto? Não tem uma foto? Não tem não sei o quê? E eu, não, gente, é para vocês imaginarem. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos sem brincadeira. E fazia tempo que eu não dava esse tipo de atividade e eu fiquei espantada ontem. Eu fiquei uns 40 minutos, Ju, para eles escreverem, tipo, umas 8 linhas, porque você chama um, mas não tem foto, não tem não sei o quê. E assim, eu acho que esse imediatismo dessa geração e essa facilidade deles poderem acessar as coisas está acabando com a imaginação deles, com a linguagem, com tudo, porque eles não conseguem se expressar através disso. Eu fiquei assim ontem chocada com meus alunos. Eu falei, não, não é possível, vamos fazer isso mais vezes. Justamente por conta disso. Não, assim, e são poucos eu acho assim, a gente tem, vamos pensar, né, no próprio sistema escolar, né, que foi acontecendo, né, Luísa, você acompanha mais do que eu, mas o que foi acontecendo, né, a apostila, então a cumprir a meta, né, é aquele objetivo, vai sair todo mundo no padrão, então cada vez mais a gente foi caminhando, né, mesmo por esse discurso aí mais próximo aí do capitalismo, vai todo mundo né, formado dentro de um Uniformizado, todo mundo no mesmo uniformizado, né? ponto, é. E são poucos, e aí, quanto mais melhor, então tem que fazer aula de inglês, de francês, de assim, né, assim, essa ideia de quanto mais eu encher o calendário da criança, os horários, isso né, vai estimular, ela vai ser, né, se a gente prepara, parece que, para ela tem que chegar e virar, trabalhar no ser multinacional, tem que ter várias línguas e toda essa história que a gente tem escutado muito, caminhamos muito para isso, né? E, e o que a gente perde com isso, né? O próprio sujeito, ele vai nisso, na cópia, no colado, que está todo mundo fazendo, nesse discurso que é de todo mundo. Quando ele tem que se colocar, a gente vê muito isso na clínica, que os adolescentes são marcantes mesmo, né? A gente Uhum. tem adolescentes com questões de escrita ou de aprendizagem, às vezes que chega encaminhados, e isso chama atenção, assim, não consegue se colocar, eu não sei, não quero, e aí a gente vai resgatando, assim, mas do que você gosta? Não sei, né? Uhum.
assim, que a gente vai tentando resgatar um pouco desse sujeito para ele ir aparecendo aí, né? Então são poucos os professores, né? E até mesmo eu falo assim, até os clínicos, até a área da saúde mesmo, né? Até mesmo os fonoaudiólogos, vai estimular, né? Também tem uma tendência hoje a gente não pode ser diferente, né? Então vamos tem que ser socialmente aceito, né? E os adolescentes sofrem um monte, porque é o momento que eles estão aí perdidos, para onde que eles vão, né? Uhum. E, e, e estimular essa criatividade, o modo para se colocar, argumentar. Isso exige um trabalho aí, não só exige da família e principalmente da escola, né? Dessa exigência com a escrita, escrever outras coisas, né? A gente só vê uma preocupação da redação para o vestibular e não Exatamente. vê mais, né? Essas crianças lendo poesia, escrevendo poesia, brincando com essa escrita, né? Porque isso vai fazer eles conseguirem se expressar, se poder trazer uma subjetividade, o que estão sentindo. Me lembrei agora, eu não sei se ela está aqui na live, eu me lembrei de um caso que eu supervisionei, dois, na verdade, que a gente fez um trabalho lindo de resgate desse adolescente. Um foi do rap, então foi só através do rap, que era uma coisa que ele começava a gostar, então foi só através do rap que ele pôde caminhar por essa escrita e conseguir aí Se expressar, mostrar, né? Verbalizar. expressar, né? E a outra foi música sertaneja. Me lembro que a terapeuta nem conhecia muito, né? A gente passa por isso na clínica, a gente vai, né? Vai resgatando o que é daquele sujeito. E aí, através das músicas sertanejas, ela podia dizer da história dela, quem ela era, o que ela estava sentindo. Coisa que ela não conseguia falar, porque você perguntava, ela falava, não sei, não quero, né? E aí, aos poucos, ela foi. A Ellen deu um coração, a Ellen que atendeu esse caso do rap, que ela deu alta, ficou um ano. E é muito legal. E a história de virar youtuber, né? A gente também tem Ah, recebido muito, assim, todos os adolescentes querem ser agora youtuber. E como se fosse sim. isso, assim, eu vou lá, gravo um vídeo e vou fazer um sucesso e não precisa. Aí eu tenho adolescentes que falam assim, eu não preciso estudar, não vou precisar fazer. A Lilian também tá aqui, que também conhece esses casos. Não vou precisar estudar nada, porque você é Eu youtuber. vou ser youtuber e vou ser rico, né? É, bem assim. Super, não precisa saber nada disso. Por que que eu vou aprender matemática e tal? E eles simplesmente eles vêm assim. Aí a gente vai começando, tá? Então vamos produzir um vídeo no YouTube, né? Já que é fácil desse jeito. Eles vão se dando conta que precisa de um roteiro, precisa de uma história, precisa, não é tão simples gravar um vídeo, precisa todo de uma ensinação. E aí vai descobrindo aí que ser youtuber é uma encenação, né? Com o nosso tempo, né? A gente assistia programa Uhum. infantil na televisão, né? Então, assim, agora se aproximar dessa linguagem, aí eles notam que precisa escrever, inclusive para ser youtuber, tem que ler, Sim, precisa fazer o escrever, roteiro. estudar É. para poder falar alguma coisa, né? E então tem muitos casos dessa paixão, vou ser youtuber, e aí descobre que, não, vou ter que ler e escrever, vou ter que conseguir argumentar, e aí a gente faz esse trabalho, né? Resgatando um pouco o que está sendo apagado, acho, socialmente, né? Subjetivamente, assim, não que eu quero responsabilizar a escola, estou responsabilizando, na verdade, nos implicando, não é nem assim, quem é o Não, culpado mas nessa o história sistema toda. escolar, Juliana, tipo, um amigo meu, professor de história, a gente fez uma live, ele falou: você pega uma foto de 1920, de uma sala de aula, você pega hoje, é a mesma coisa, não mudou, tá engessado, tá naquilo. A gente precisa, já passou da hora, né, da área da educação, sair do conforto, sair dessa coisa um atrás do outro e abrir a cabeça, né, a mente para estimular essas crianças, porque ele está É, faltando muito estímulo mesmo. a gente está preparado de que essa geração mudou, né? Então não dá mesmo
para acolher essas crianças que são de outra geração e eles têm outros desejos, eles querem ser YouTubers, então assim, Sim, e aí o professor, né, assim, tem que entender então um pouco do que é ser um YouTuber para poder, exato. sabe? Então assim, a gente às vezes aí a gente está ainda no método tradicional, ensinando lá alfabetização ainda, né, no fonema, grafema, e essas Exatamente. crianças estão completamente sem foco, com o celular na mão, com os tablets. E como que a gente chega próximo disso, né? Assim, como que a gente tem. Então, muito mais. O que que a gente vê assim? Ah, então, se a criança não segue esse. Não segue o padrão, não está conseguindo acompanhar, tem algum problema. Então, é dislexia, é hiperatividade, é uma porção de nomes aí né, que surgiram aí na modernidade, surgiram uma porção de quadros e se encaminha muito para especialista, porque assim, que o especialista aqui resolva e a família fica tranquila, ele tem doença X, isso que resolva. E ninguém começa a escutar o que está acontecendo, né? Porque não é Exatamente. só encaminhar, porque às vezes e não é um quadro, uma patologia, né? É uma criança que não pode ser escutada, não pode ser interpretada, não brincou. A gente está vendo as crianças, vem recebendo as crianças na clínicas que não brincam, nunca Uhum, brincaram, né? Então, assim, é olhar para tudo isso de uma outra forma, e não só do lado o rótulo. Lógico que é mais fácil, né? Dizer assim, a fulano tem transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, vou, vai medicar e pronto, e acabou, né? é. Assim, e quando essa família precisa se implicar nisso, a escola está preparada, né? E a gente tem deixado as crianças mais agitadas mesmo, né? Porque eles Uhum, são de outra geração e eles têm que ficar 4 horas sentados, né? Então, exatamente. o que aconteceu aí? É isso que você está falando, assim, não dá para a gente continuar fazendo como se fazia há 30 anos atrás, né? Tem que A gente é mudar. outra, a gente tem outro ritmo, né? A gente desenvolveu tudo isso e nisso vieram os quadros também, né? Acho que tudo tem consequência, né? A gente está mais ansioso, a gente está mais deprimido, a gente tem o Uhum, suicídio aumentando, né? Então, é, tudo isso tem reflexo nas crianças, né? Elas não estão separadas, elas estão nessas famílias, né, nessa escola, com essa cobrança, né, de que. E eu imagino, e é o que a gente está vivendo hoje no isolamento social, sabe? Porque é como se o ensino continuasse agora de forma remota, né? Assim, ninguém. Ou seja, vamos tocando um monte de tarefa, um monte de aula online, como se isso fosse possível, como se a gente não tivesse angustiado nesse momento e essas crianças passando por tudo isso. Junto também, dentro de casa, com os pais, que nem todos puderam fazer o isolamento, alguns sim, outros trabalhando com as crianças, como é meu caso, assim, uhum. tem dia que é um caos, assim, né, entre as tarefas de casa, home office e tarefas de escola, assim, a gente parece que não é nada, assim, agora vamos só transferir aquilo que estava dando super certo presencial, né, assim, tá Pro dando, online. vamos fazer online, tá tudo bem, a gente continua achando que a gente está fazendo, assim, ninguém para assim, não, E a gente, esse online caiu no colo de todo mundo do nada, porque assim, tem professores, colegas meus, que não têm familiaridade com o computador, com essas coisas, e eles penaram para conseguir, porque a gente teve que aprender o online em menos de um mês para aplicar atividade para as crianças, né? Eu tenho que fazer o conteúdo lá que a escola, né, que a gente precisa cumprir, mas eu tento fazer da melhor forma possível. Eu tô passando mais vídeo para eles, mais coisa assim, menos lição. Não sei para que lição de casa se eles já estão em casa,
Outro dia meu aluno perguntou, mas lição de casa a gente já tem em casa. Falei, Ai, que verdade. ótimo essa pergunta. Eu falei, Não vai ter a verdade. lição da escola? É bem assim mesmo. E a gente, tipo, foi muito. E eu falo isso não é EAD, é muito longe de formato EAD. Isso é o ensino remoto, que está sendo, vamos dizer a palavra franca, estamos tapeando o problema, né? Porque realmente a solução não é essa. Esse ano eu trabalho em escola privada, então, tipo, tem que manter, né? Sabe como que é a exigência da escola privada? Então tem que manter o conteúdo, mas a gente sabe que esse ano, esse semestre aqui já foi, entendeu? Então não tem como a gente tá seguindo o carro, entendeu? Vamos que vamos na fila. Mas eu tenho Uhum. dó das crianças, sim, porque fora que eles têm que ficar muito tempo assistindo a aula, é cansativo, né? É complicado. Olha só uma pergunta: como escutar nossas crianças e adolescentes? Nem sempre temos tempo mesmo. Excelente discussão. Obrigada. É complicado mesmo. Eu, às vezes, com meu sobrinho adolescente, ele tá numa fase que ele não quer conversar, não quer ficar falando muito, né? Ou é videogame, essas coisas. Mas aí você puxa um assunto, um filme, uma música. Esses dias eu tive até que escutar. Você falou que você teve que aprender desse negócio de YouTube. Eu tive que escutar por causa do meu sobrinho um tal de, como que é? Post Malone, não sabia quem é. O cara todo, eu falei assim, não, tá bom, beleza. Fui escutar, entendeu? Para entender esse universo dele, para eu poder conversar com o meu sobrinho. A gente tem que se interagir com o universo deles para a gente conseguir trazê-los para perto da gente. A mesma coisa que as crianças, eu falo. Eu assisto todos os desenhos animados que meus alunos assistem. Eu leio o gibi, eu leio os livros que eles leem. Por quê? Porque eu tenho que estar inteirada do universo deles, né? E eles adoram, porque isso, a Pro conhece, pergunta pra Pro. Então a gente tem que estar mesmo inteirado no universo das crianças e dos adolescentes, né? É isso aí, quando a gente é terapeuta, é isso, né? É, tem que estar, pá. Ô, Juliana, eu tenho, assim, uma dificuldade. Eu sou alfabetizadora e eu não gosto muito de trabalhar com os fonemas, eu gosto mais de pelo lado do Piaget, né? Embora eu trabalhe numa escola tradicional, eles me dão essa abertura, né? Para eu trabalhar com os meus alunos. Então, eu trabalho o método tradicional que a escola exige, mas na forma que eu alfabetizo, eu puxo mais para o lado socioconstrutivista, que é o lado que eu acredito de interação com a criança, com a linguagem e tudo mais. Não só memorização. E eu tenho facilidade também de identificar quando eles estão com um probleminha assim na fala, né? Troca, fala matutei, sabe? Fala com T, as coisas. E quando a gente começa no processo de alfabetização, eles começam a escrever, eles também começam a expressar pela escrita a fala errada. Chamamos o pai na escola, olha, seu filho tá falando, como eu trabalho com crianças de 6 anos, 7 anos, mas ele é pequeno ainda, não, normal ele falar desse jeito. Só que a gente está percebendo como educador, claro que a gente não sabe o que é, o porquê é, porque a gente não é especialista, mas a gente sabe que a criança está com dificuldade, e muitos pais, assim, eles não. Tipo, não, é pequeno, é assim mesmo que a gente fala. Ou então tem aquela fala dos pais infantilizada. Você vê que o pai infantiliza a criança com 6, 7 anos. E assim, eu geralmente o que eu faço? Eu faço um ditado, tradicional ditado, para provar para o pai e para a mãe ali escrito que a criança tá trocando, né? Os fonemas. Da mesma forma que ele fala. E aí, mas geralmente, quando eu provo dessa forma, eles acreditam, né? Como a gente, professor, hoje em dia, infelizmente, a gente tem que trabalhar com parece agente secreto, provar tudo, porque a gente perdeu, ainda mais agora, não quero entrar em política, mas ainda mais agora que esse maravilhoso governo, a gente perdeu a credibilidade, já tinha isso de credibilidade, agora então acabou-se, né? Então a gente tem que ficar trabalhando com provas, vamos dizer assim. E assim, qual seria, assim, Ju, uma dica para nós, educadores, que a gente está vendo que a criança está com problema, a família às vezes não aceita, é difícil, às vezes vai procurar um fonoaudiólogo, a criança já está com quase 8 anos de idade e já passou por todo aquele... Coitada, ela vai escrever, ela vai falar, ela se sente mal, é difícil isso para a gente dentro da sala de aula.
Tem uma idade que a criança até alguma idade ela fala incorretamente, depois muda? Como que funciona isso, Ju? Tá, eu vou falar assim, que a sua pergunta é super difícil, porque ela tem uma variabilidade, assim, enorme, assim, Muitas porque coisas. são muitas coisas. Então, assim, por onde eu vou começar, né? Primeiro, a importância de ter, né, assim, lógico, puxando a sardinha para minha profissão, né, mas assim, mas isso é fundamental, porque talvez seria o que tá, e ao mesmo tempo vou fazer uma crítica ao trabalho fonoaudiológico, vou elogiar, não, vou dizer a importância, mas também eu tenho um ponto de vista desse trabalho, que é a assessoria do fonoaudiólogo nas escolas, né? Então, assim, eu falo assessoria, Uhum. porque o fonoaudiólogo, né, não deveria ir, porque assim, se eu estou fazendo toda essa crítica a não patologizar a criança, não só ficar identificando os problemas e encaminhar, não, então eu não acredito que seja possível que o fonoaudiólogo chegue na escola, eu vou fazer triagem, nem pode, né, fazer isso. Sim, eu vou Uhum. lá olhar e, olha, encaminhar, assim, esse fulaninho tem problema, ou tem que fazer avaliação, né? E aí, não, quando eu tô falando em assessoria, eu tô falando de um trabalho, tanto na privada quanto na pública, né? Então, a importância de ter um fonoaudiólogo dentro da escola ou prestando serviço a essas escolas, né? De fazer o professor pensar com as famílias o que está acontecendo com cada criança, né? Acho que esse é o primeiro ponto de ter uma assessoria, e não o fonoaudiólogo dentro da sala ou olhando a criança, né? Mas o fonoaudiólogo Uhum. assessorando a escola para pensar junto, tá? Mas como que é essa escrita, como que é essa fala? Vamos ver os materiais, vamos conversar com a família, o que está acontecendo em casa. Então, assim, esse trabalho mais próximo seria importante dessas áreas se encontrarem e a gente a gente tem hoje, por exemplo, só mesmo são poucos lugares que conseguem mesmo efetivar isso, né? Porque as escolas não querem esse tipo de trabalho. É, na pública, então, é mais complicado. A gente tem, por exemplo, aqui em Irati, a gente tem o estágio da Fono com as escolas, né? Não é bem não é a minha área, não sou eu que faço esse trabalho, mas funciona porque é a universidade, com as escolas públicas, mas muitos anos construindo isso, né? Então não envolve aí um custo que as privadas Extra, teriam né? que ter extra, né? Então aí por isso que tem tanta resistência. Mas o que você está assim, então assim, que a gente vê em termos de linguagem assim na clínica? Essa relação direta que você fala assim, olha, a criança que fala errado, ou troca sons, ela escreve errado, né? Ela vai escrever. Isso vai passar para a escrita? Não necessariamente, tá? A clínica tem mostrado muito isso. Eu tenho crianças com problemas na escrita que falam muito bem. Eu tenho crianças com problemas na fala que escrevem muito bem. Então, a relação dessa criança com a fala é uma e a relação dessa criança com a escrita é outra. Isso é uma coisa bem importante que, apesar delas se influenciarem, né, a escrita afeta Uhum. a oralidade afeta a escrita. Então, quando a criança começa a escrever, ela vai. Isso pode ir mudando a própria fala dela. Então, isso é uma coisa interessante de observar, tá? Que talvez não seja tão simples assim, olha, a criança ele fala errado e eu tenho que encaminhar, né? Assim, e a família não quer ir, né? Primeiro, o problema é que se a gente vai enfrentar essa resistência da família, é que de fato eles não se incomodam com essa fala, né? Então Uhum. vale conversar mais de perto com essa família, por quê? E que a gente vê, encaminhar uma família, né, uma criança, sem essa demanda, ou seja, sem a família não vê problema, não tem tratamento que se sustente caso essa criança tenha de fato um problema ou precise de um tratamento. Eles abandonam, né, geralmente, no meio. Isso acontece muito. Então, e acontece muito aqui também. Então, você fala assim, por que que você veio, né? Tipo, então, a gente faz entrevista com os pais, sem a criança. Ah, a professora que mandou. Ah, nem sei, fui numa reunião, a escola que mandou. Mas o que está acontecendo? Ah, eu acho que ele troca, eu acho que ele escreve errado. E aí não tem como andar isso, porque a mãe ou o pai não estão ali envolvidos com algo. E muitas vezes eles falam assim, eu acho que isso vai passar. Bom, se Uhum. isso vai passar, como é que eu vou entrar como fonoaudiólogo em algo que vai se resolver
sozinho, Sozinho. né? Então, Sim. assim, ou a gente vai ter que, caso essa criança tenha aí, ou a gente vai caminhar aí para uma avaliação e pensar se há sofrimento, como é que está essa criança, e trabalhando com essa família, ou não, se há algum, se cria algum, né? Se há alguma possibilidade aí deles quererem olhar Fazer. para isso, né? Se é só uma resistência, a gente não quer nem saber, não deu tempo da gente olhar, a vida tá muito doida, a gente assim, é muito difícil. O que eu recomendo, na verdade, né, tentando resumir um pouco a tua questão, em relação ao professor na sala, que está ali angustiado, né? Primeiro olhar se essa criança, se ela produz isso sem materiais, modos diferentes de escrita, é no ditado, é na cópia, né? Ou seja, se esse material, porque pode ser só um tempo mesmo que ela vá conseguindo aos poucos resolver isso, né? A própria escrita pode ajudar nessa fala. Ah, os tempos são muito variáveis, não existe, né? Assim, apesar de ter, tem vários estudos de um padrão, então assim, até 6 anos tem que estar com os R's todos, tá? Apesar de ter assim, é um padrão para a maioria. Ou seja, a Uhum. estatística quer dizer que uma boa parcela dessas crianças vai ficar fora disso. E tá tudo bem também, porque ou seja, elas não andaram conforme o calendário, né, Sim. cronológico, elas não andaram chegou lá em algum momento, não sem problema nenhum, né? Então, assim, é muito Uhum. a gente padronizar. Tem que tomar cuidado, não padronizar por idade, né? Mas olhar mesmo se essa criança está sofrendo, se ela se angustia para escrever. Tem crianças que soam, começa, né, se chacoalhar e Sim, não consegue. sim. Então, assim, você começa a ver, assim, tem alguma coisa, Chora, né? tem uns que começam a chorar porque não conseguem, Só né? então isso. Então, às vezes, você conversar com a família assim, teu filho tá chorando, porque ele queria muito escrever, ele queria muito falar, teu filho tá chorando na escola. Então, assim, o que que a gente pode fazer junto, né? Então, assim, começar a convocar a família para dentro da escola, a escola também abrir esse espaço, porque também nem todo mundo, né, nem toda a coordenação, né, tem essa É disponibilidade complicado. de assim, não, assim, vamos escutar isso junto, né? É a cada criança mesmo, né? E tomar esse cuidado, não, tudo não virar uma categoria patológica, né? Assim, Sim, é. vamos É, encaminhar eu, então. como Mas eu também atendo, eu tomo o maior cuidado possível, porque assim, uhum, hoje em dia tudo é hiperatividade, tudo é dislexia, né? E tudo é déficit de atenção. Então, tudo. assim, eu sempre falo para as minhas colegas, ó, professor não diagnostica nada, a gente levanta hipótese e joga para o especialista, tá? É isso que o professor faz. E aí, quando cai no consultório, porque tem professora que gosta de diagnosticar, né? E eu acho importante falar que não, a gente não pode fazer isso. Mas, assim, e quando cai também, às vezes, para mim, eu vou atender uma criança, eu falo, meu Deus, onde que essa criança tem hiperatividade? Não, não tem. Só é agitado, porque ele é uma criança de 6 anos. Entendeu? Assim, tipo, e aí eu É, então já leva pro psiquiatra e já medica a criança, e assim, a criança, absurdo isso. ela não senta na escola, né? Eu me lembro de um caso que, assim, ele apagava a lousa, assim, eu conheço professora, assim, enquanto ela, a professora escrevendo na lousa, ele ia apagando, sabe? E eu, assim, eu super entendi a professora que queria medicar ele porque ela tinha mais 30 para cuidar, ela tinha mais 30 para cuidar e ficava atrás dela apagando a lousa, tá? Ele fazia isso todos os dias, né? E em casa ele jogava 3, 4 horas de videogame sentado. Então, assim, que Então, hiperatividade é essa que ela só ocorre lá na escola, né? Então, assim, vamos pensar junto com a escola, com a família, e ver porque essa uhum, criança, na verdade, estava pedindo ajuda, né? Uma criança que tem que levantar e apagar a lousa, ele tá. É um modo também de pedir ajuda, de dizer, olha, me olhem, né? Eu também não estou bem, né? Alguma coisa exatamente. tá indo comigo. Então, por aí. Exato. Ô, Ju, a gente está quase acabando, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Eu queria que Tá você bom. falasse sobre. Eu sei que você é professora da Universidade de Irati e você tem um projeto. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto do La Língua Tá pra bom. gente.
Então, o Laboratório de Estudos da Linguagem está vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, uma universidade pública, né? É o único curso de fonoaudiologia no Paraná público. Então, o La Língua, ele é um laboratório que desenvolve tanto alguns projetos de atendimento à comunidade e pesquisa, somente relacionados às dificuldades com a linguagem, né? Fala e escrita. Então, a gente tem diversos projetos, a gente tem cursos, a gente faz supervisão, a gente atende as crianças, adultos, a gente atende os afásicos, que são aqueles idosos, geralmente idosos que tiveram lesão cerebral e estão com dificuldade para falar. E aí ela está vinculada a um grupo de pesquisa também, né? De uma base teórica que eu fiz minha formação. A gente tem outras professoras com a mesma formação na linguística do Lael, na PUC de São Paulo, né? Então, o grupo chama Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem. Aí eu tenho ali no laboratório comigo ainda a professora Michele Cordeiro, que eu vi que ela tinha entrado aqui para dar um apoio, dar um apoio. Vários alunos meus aqui gritando La Língua, escrevendo La Língua, que são alunos que fazem esse trabalho extracurricular. Então, o laboratório ele não é da grade curricular, só vai para o laboratório quem quer se aprofundar nessa discussão, nessa linha teórica, estudar mais. Tá? Então, e a gente desenvolve, então, porque a gente especializa aí, né, tem algo voltado aí para linguagem, o aluno tem essa oportunidade. Então, acho que tem a professora Michele, que eu vi que subiu aqui agora, a professora Patrícia Spliqueta, a Luciana Carnevale, que são as professoras que estão lá comigo, auxiliando esse trabalho. O La Língua, neste momento, está com as atividades presenciais suspensas, né, por conta da pandemia. E a gente migrou, então, mais intensivamente para as mídias sociais. Então, também foi um desafio. E a gente acabou, assim, divulgando mais a linha teórica, convocando mais as pessoas para lerem. Quem não conhecia está tendo a oportunidade de entender como a gente pensa, né? Então, é um jeito também de divulgar. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram. E agora os vídeos de várias pesquisadoras, vários temas vai também para o YouTube. Então também vamos agora para o YouTube. Vamos também virar um pouco de YouTube. Vamos de YouTuber. Tentando aí. Tá igual os professores, a gente também tem que virar YouTuber assim, da noite pro dia. Meu Deus, que é isso? Enfim, vamos seguindo. Ô Ju, obrigada por você ter participado, tá, da live hoje. Eu gostei muito. Eu resolvi fazer essas lives justamente porque, assim, eu estou conversando com vários profissionais, principalmente da área de educação, ou quem trabalha com a gente na área de educação, consultório, psicólogo também, fonoaudiólogo. Por quê? A gente está um pouquinho assim, né? Mal na fita, mas não é nem por nossa causa. Então eu quero expor para todo mundo, aproveitar isso aí, para ver que a gente também estuda pra caramba, que a gente não para um minuto de estudar, que a gente se dedica, que a gente tá assim, tipo, caminhando e tentando sempre melhorar. Então, muito obrigada. Eu sei que você também é professora, então você também está na luta com a gente. Com certeza. Muito obrigada. Principalmente de cortes, né, Luiz? De cortes de bolsas das ciências humanas, quando a gente está precisando, assim, é isso, é educação, gente, assim, né? Nós estamos sem ministro na saúde, educação e cultura, não é à toa, né? Então, assim, que causa é esse, né? A gente tem que ir fazendo o que a gente pode nesses momentos e também é respiro, é refúgio. Essas lives, elas, né, colocam a gente, movimenta, porque senão a gente angustia, deprime. Exatamente. Não dá. Exatamente. Assim, para lutar, a gente precisa de não soltar a mão de ninguém mesmo. E estamos juntos aí. Ai, Ju, muito obrigada, viu? Manda um beijo pros meninos. Obrigada, foi maravilhoso. Beijo, eu vou subir o vídeo pro IGTV, eu marco La Língua, tá bom? Beleza. Beijo pra todo mundo, gente. Tchau, obrigada, tchau. Obrigada.